Imagina você ter simplesmente os direitos de adaptação do super-herói perfeito, que tem ação, ficção científica, drama, emoção, um herói que funciona em mídia live action, em animação, em quadrinho, e você simplesmente destruir isso. Foi o que a Warner e a DC fez com Flash ao longo de 10 anos. E no vídeo de hoje nós vamos relembrar como que foi o auge e a queda de Barry Allen nas mídias da DC Comics e como que esse processo de destruição de um personagem foi feito, até que nós chegamos num limbo onde a série se tornou vergonhosa, o filme foi um grande fracasso e nós não temos perspectiva nenhuma de ver o Flash de volta aos holofotes. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Heromaníacos! Tudo bom com vocês? Luiz Celari que fala, e para entender como esse processo de destruição do Flash aconteceu, pode soar meio irônico, tendo em vista sobre quem eu estou falando, mas vamos voltar no tempo. Vamos voltar para 1985, onde nós tivemos a grande crise nas Infinitas Terras dos quadrinhos da DC, na qual a DC teve a coragem de matar um dos membros fundadores da Liga da Justiça, que foi o Barry Allen. Barry Allen apareceu nos quadrinhos da DC na Era de Prata, né? Depois que teve a mudança lá do Alan Scott, que era o primeiro Lanterna Verde, pelo Hal Jordan, e teve uma troca também do Jay Garrick pelo Barry Allen, e acabou dominando ali os quadrinhos do Flash e tudo mais. Teve sagas icônicas como o Flash dos Dois Mundos. Foi o herói que abriu a porta da ciência dentro da DC Comics, né? Afinal, Batman e Superman já eram muito famosos, mas o Flash trouxe esse herói que era um cientista, que foi criado com poderes científicos, que tinha vilões científicos também, e que conseguiu criar todo um universo ali dentro da DC Comics, com o Kid Flash, com o Flash, o herói que abriu as portas do multiverso, que é algo tão característico da DC, e que foi o alicerce dessa história, Crise nas Infinitas Terras, e que foi morto para salvar o multiverso, e foi substituído ali pelo seu sidekick, pelo seu pupilo, que foi o Wally West. Inclusive foi talvez a maior passagem de manto das histórias em quadrinhos, porque foi a maior história que tinha sido feita até aquele momento, e na minha opinião nenhuma superou Crise nas Infinitas Terras, e foi uma morte que mudou toda a história da DC naquele momento. Afinal a DC depois daquilo virou uma terra só, né? Até Crise final, e foi uma morte definitiva, sem ressurreições. O Wally West se tornou o Flash principal da DC, e foi talvez a passagem de manto mais bem sucedida também, porque a partir dos anos 90, o Wally West se tornou um herói muito amado pelo público, muito famoso também. E para muitas pessoas que cresceram ali nos anos 90 e nos anos 2000, o Wally West é o Flash principal da DC. Muita gente nem lembrava de Barry Allen, mas o que acontece? Em 2008, em Crise Final, nós tivemos uma ideia ousada da DC, que era recriar o multiverso novamente, e eles trazem para derrotar o Darkseid no clímax da história, ninguém mais, ninguém menos do que Barry Allen, saindo de dentro da Speed Force e trazendo o Corredor Negro ali, certo? E ali foi a volta de Barry Allen à DC, nos quadrinhos. E aí o que acontece? Barry Allen volta ali, 2008, 2009 e tal. Em 2011, a DC lança uma saga icônica, focada em Barry Allen, que, assim como ele fez em Crise nas Infinitas Terras, de novo mudaria toda a história da DC, que foi o Flashpoint, que é onde eles exploram aquela ideia do Barry Allen voltar no tempo para impedir o assassinato da mãe dele e tudo mais, e aí ele altera completamente a linha do tempo da DC, cria uma linha do tempo alternativa, e isso tudo manipulado pelo Flash Reverso, e para mim é uma das maiores histórias da DC. E essa história ganha muito destaque e volta aos holofotes mais do que nunca para o Flash, porque mostra que ele não é um personagem que só corre rápido, porque é uma história muito dramática, é uma história de um garoto que perdeu a sua mãe quando era criança, que nunca superou esse trauma e que tinha o poder de voltar no tempo para salvar a vida da sua mãe e ter a vida que ele sempre sonhou, mas isso custa a vida de todo o universo. Tudo seria destruído. Ele mudou a vida de todos os amigos dele, ele piorou a vida de todo mundo ali, e ele descobre que mesmo tendo o poder de fazer isso, ele não pode salvar a mãe dele. Olha o peso que tem essa história, e isso simplesmente revoluciona a DC Comics. E não só a DC, mas o próprio Flash também. E aí o Barry Allen volta com tudo pra DC, e volta a ser muito amado e muito querido. E aí, em 2013, eles lançam a animação do Flashpoint, que é a animação que encerraria aquele universo anterior e começaria o novo universo da DC. E além disso, o Flashpoint, tanto nos quadrinhos quanto na animação, tinha o papel de encerrar o universo anterior e criar
o universo novo, que é os Novos 52 no caso. Que não é um universo tão bem sucedido assim, né? Vamos combinar. Mas essa história do Flashpoint, ela chama muita atenção e tem o Flash como um ponto principal. E aí quando vem a animação, cara, essa história rompe a bolha, né? Muitas pessoas que nem conheciam o Flash, que nem conheciam o Flash Reverso, passam a conhecer o personagem. E 2013 é um ano muito bom pro Flash, porque além dessa animação, no final do ano nós temos Barry Allen aparecendo na série do Arrow, que era uma série que estava sendo muito elogiada já no canal da CW, certo? Era uma época que não tinha muitas séries ali de super-heróis e o povo não era tão empolgado, né, em assistir, mas Arrow tava ganhando um grande destaque, não só para as séries da CW ali, mas para toda a DC Comics também. E ele aparece na segunda temporada de Arrow, que muitos acreditam ser a melhor temporada de qualquer série da CW já feitas para DC Comics. E aí, Barry Allen faz um grande sucesso e a CW anuncia a série live action do Flash, que estreia em outubro de 2014. E no episódio de estreia, a série do Flash quebra basicamente todos os recordes de audiência que a CW tinha, colocando 5 milhões de pessoas para assistir simultaneamente. A série do Flash, quando estreia na CW, é um grande sucesso, como nunca visto antes numa série de super-heróis. Depois de bater esses recordes de audiência na TV aberta, a série é vendida para Netflix e faz sucesso ao longo de todo mundo, é vendida para canais de TV aberta ao redor do mundo todo também. Acho que muitos de vocês conheceram aqui no Brasil pela Globo, mas isso aconteceu em todos os países praticamente, e a série fez um grande sucesso. Nos Estados Unidos, o que mais tinha eram canais comentando a série, os episódios ao vivo depois que passavam. Os atores participavam desses programas para comentar também. E a série foi um grande sucesso. E simultâneo com isso, os quadrinhos do Flash começaram a fazer muito sucesso também. E vieram sagas muito boas. Algumas delas eu fiz vídeos aqui no canal também. E para coroar ainda mais, no ano de 2014, uma semana depois que a série estreou, a DC Comics anuncia um filme solo do Flash, que também contaria a história de Barry Allen. Então, o Barry Allen, a partir do momento que ele volta em 2009 e tem essa saga do Flashpoint, ele fez um sucesso tão grande que isso garantiu uma série live action e um filme live action pro personagem. Então, Barry Allen, que já tinha tido uma série nos anos 90, mas que não foi tão bem sucedida assim, estava no melhor momento de todos. Até porque a série dos anos 90, ela vem no momento no qual o Barry estava morto dos quadrinhos e não tinha história nenhuma para adaptar, então o público não tinha interesse por ele. Mas a série e o anúncio do filme vem no momento perfeito. E aí nós temos, em 2016, uma aparição do Flash no filme Batman vs Superman, na qual ele fala ali pro Bruce, né, que ele chegou cedo demais, que a Lois é a chave e tal, então já deixa um gancho ali pro Flash aparecer. Em 2017, ele aparece no filme da Liga da Justiça, só que aí já é um certo fracasso, né? Porque o filme teve vários problemas de bastidores, não foi bem com a crítica, não foi bem de bilheteria, de acordo com as expectativas da Warner também. Inclusive foi o início ali do declínio do DCU, que é o universo compartilhado da DC, né? Que começou a decair no quarto filme basicamente, né? Porque teve Man of Steel, Batman vs Superman, aí teve o Esquadrão Suicida em 2016, que já não foi tão bem. O Flash aparece também, Esquadrão Suicida, numa cena curta ali. E aí, simultâneo com essa ascensão do Flash nos cinemas, nós tivemos também uma ascensão do Flash na própria série. Por quê? Primeira temporada foi um grande sucesso, segunda temporada foi um grande sucesso também em 2015. Aí, em 2016, inicia-se a terceira temporada, que vai acabar em 2017. A audiência aumentando cada vez mais, a popularidade aumentando cada vez mais também. Só que em 2017, a série do Flash começa a entrar numa certa saturação. Por quê? Ela já estava há 3 temporadas explorando vilões velocistas, que todos eram mais rápidos que o Flash ia ficar mais rápido para vencer eles. A história estava repetitiva já, a fórmula da série começou a ficar repetitiva também, o que de certa forma era natural, porque apesar de serem 3 temporadas, eram 3 temporadas da CW, que significavam ali 69 episódios. Então já eram 69 episódios. Uma série de 69 episódios hoje, cara, ela teria, sei lá, 10 temporadas, né? Porque uma série comum de streaming aí tem entre 8 a 10 episódios por temporada. Então, o que eram 3 temporadas pra Flash, pra uma série normal hoje, já seriam 10 praticamente, né? Então, essa coisa do Barry Allen lutar com velocistas, mudar a linha do tempo e tudo mais, começou em 2017 a entrar numa certa saturação e num certo declínio. E aí,
O que aconteceu também? A própria série do Flash acabou tendo mudanças criativas ali, que fizeram com que o showrunner que iniciou a série saísse, e aí viesse um outro showrunner que fizesse grandes cagadas na série, ficou tudo uma bosta, né? E foi basicamente isso. E a série começou aos poucos a decair ali a sua qualidade, né? Na quarta temporada eles tentaram inovar, trazendo o Clifford DeVoe, o Pensador, como um vilão ali que iria trazer um desafio diferente e tal, mas não funcionou tão bem com o público quanto os vilões velocistas realmente. Aí eles trazem uma trama ali da filha do Barry, que voltou do futuro, comandada pelo Flash Reverso e tal, mas ainda assim, apesar de ter velocistas e tal, a série não é construída de uma forma que condizesse com o que era no início, então a série já começou a entrar num certo declínio. O próprio Flash também, que eles tinham anunciado o filme solo, pelos problemas que rolaram dentro da DC a partir do Esquadrão Suicida e do Liga da Justiça, o filme começou a ser cada vez mais adiado, então esse filme nunca era lançado. Às vezes a gente não sabia se ele tinha sido cancelado ou não, até que em 2019, na sexta temporada da série, durante o crossover Crise nas Infinitas Terras, nós tivemos uma cena que marcou a história das séries de super-heróis, que foi justamente com o Flash, na qual nós tivemos o Flash do Ezra Miller, que apareceu no filme da Liga da Justiça, mas não teve tanto destaque assim. Afinal, da forma que a gente viu naquela época, ele não era muito rápido, não tinha muitos poderes, ele foi mais um alívio cômico ali e não conseguiu criar tanta conexão com o público quanto o Grant Gustin, por exemplo, interpretando o Flash, que até hoje, né, a gente que é fã do Flash, pra gente o Flash de verdade é o Grant Gustin, o Ezra Miller é só o Ezra Miller. É uma versão do Flash que deu errado, tá ligado? Mas enfim, já naquele momento ele não conseguiu criar essa identificação com os fãs, já não deu certo mesmo, né? Mas em 2020, em janeiro, né, que o crossover da crise começou no final de 2019 e terminou em 2020, nós tivemos um momento épico para os fãs do Flash, porque nesse crossover nós tivemos 3 versões do Barry Allen, né? Tivemos o Barry Allen da série dos anos 90, tivemos o Barry Allen da série de 2014 e tivemos o Barry de 2014 se encontrando com o Barry Allen dos cinemas. Então foi um crossover ali multimídia basicamente, isso antes de Spider-Man No Way Home, tá? Nós tivemos 2 Flashes se encontrando antes de ver os 3 Homens-Aranha juntos, e foi algo assim incrível, mesmo o Ezra Miller não sendo tão amado e tão querido pelos fãs, foi muito legal você ver um personagem dos filmes se encontrando com um personagem das séries, e o Flash, que é o personagem que abriu a porta do multiverso nos quadrinhos, com a história O Flash dos Dois Mundos, também abriu essa porta no live action. Na verdade, muito antes da Marvel estar pensando em fazer multiverso, nós já vimos na segunda temporada de Flash ali uma história de um vilão que basicamente era de um outro universo, né? E o personagem era de outro universo, o Barry viajando pra Terra 2, aí a Terra 1 e tal. E depois de muitos anos que isso veio pra Marvel também. Inclusive, Flash foi pioneiro em muita coisa, né? Em trazer uma história de um super-herói que viaja no tempo pro live action. A gente não tinha uma série de super-herói que viajava no tempo antes de Flash, né? As histórias até 2014 ali, elas eram muito pé no chão, muito realistas, inspiradas pelo que o Nolan fez com o Batman, né? O MCU surgiu muito nessas bases realistas ali. E o Flash, ele leva os super-heróis para esse lado mais da ficção científica, que depois de muitos anos a Marvel também incorporou ali nas histórias dela, né, com o multiverso, com as viagens no tempo, que a gente viu em Ultimato e tudo isso, mas não podemos esquecer que The Flash foi quem fez isso pela primeira vez no live action. E aí, beleza, voltando pra 2020, nós tivemos esse encontro que foi, assim, o auge do Flash, assim, nas mídias, e a partir dali, o que aconteceu? Depois desse sucesso, desse barulho que fez esse encontro dos 2 Flashes, coincidentemente a Warner confirmou que ia ter o filme do Flash. Eles reassinaram o contrato do Ezra Miller, inclusive naquela época a gente tinha teorias de que eles podiam fazer um recast, né, porque ninguém gostava do Ezra Miller e continua não gostando. E aí começaram a produção do filme do Flash, contrataram a Christina Hodson pra ser a roteirista, contrataram o Andy Muschietti pra ser o diretor, mas 2 meses depois desse encontro, aconteceu a pandemia, onde nós tivemos o lockdown, a produção de tudo basicamente parou, né? A produção da série parou também, até que ficou 1 ano sem ter temporadas de The Flash, e a produção do filme também parou. E aí eles voltaram em 2021 a produzir, a série voltou com a 7ª temporada, mas foi algo assim horrível. As 3 últimas temporadas de The Flash conseguem cair muito mais o nível do que as que vieram depois da 3ª. Foi uma queda assim da série, que as 3 primeiras eram ok, a primeira foi a melhor, a segunda ele mantém um pouco, mas um pouquinho abaixo, a 3ª dá uma caída, aí a 4ª, 5ª e 6ª já dá uma caída boa, só que assim, a 7ª, 8ª e 9ª é descer a ladeira.
Tipo, a gente vê, tem o Eric Wallace, né, chegando na produção da série na 6ª temporada, destruindo a série basicamente. Nós vimos ali na 7ª, na 8ª e na 9ª temporada, as histórias são muito ruins, a produção é muito ruim, tudo, cara. Os efeitos visuais, o figurino, a direção, o roteiro, né? Tanto é que a gente tem vários episódios ali que o Flash não aparece na série, a trilha sonora fica muito ruim, o casting também, os atores vão saindo, os atores originais, porque eles não aguentam mais fazer parte daquela produção ridícula, né? E aí vai saindo o Tom Cavanaugh, que fazia o Flash Reverso, ele sai do elenco regular. Sai o Carlos Valdez na 7ª temporada, que fazia o Cisco. Sai também, quem mais? O Jesse L. Martin, cara, que fazia o Joe West, sai também. Até que na 9ª temporada, o Grant Gustin, que é o protagonista da série, decide que também não quer mais fazer parte e que vai sair da série. E ainda o mau caráter do showrunner da série, o Eric Wallace, dá a ideia pra CW de manter a série sem o Grant Gustin. Ele queria deixar lá os filhos do Flash, né? E pra quê? Pra ele ter um emprego. Ele destruiu tanto a série, ele não entendeu que não tinha mais como, né? E os atores realmente não queriam mais continuar. Porque pela CW a série tava aí até hoje. O Grant Gustin fala isso num podcast no qual ele participa com o Michael Rosenbaum. Mas a CW decidiu encerrar a série em 2023. Mesmo ano do qual nós tivemos a estreia do filme do Flash. E esse ano, cara, ele tinha tudo pra ter sido o auge do Flash. Por quê? Nós teremos a última temporada da série, que realmente fez história, apesar dos altos e baixos. Ela conseguiu marcar ali a história dos super-heróis nas mídias, que sempre a série do Flash vai ser lembrada. Pelos bons momentos e pelos maus, infelizmente também, né? E nós teremos a estreia do primeiro filme live action, cara, que pelos trailers, né, apesar de ser o Ezra Miller, que a gente não gostava e tudo mais, vinham empolgando. Mas o que aconteceu? Além da má atuação e da falta de carisma de Ezra Miller, ele era um criminoso. Foi cometendo vários e vários crimes ao longo da produção do filme, né? Era polêmica aqui, polêmica ali, agredindo mulheres com cadeira, envolvendo em polêmica com criança e tudo mais. E isso fez com que ele não pudesse participar da divulgação do filme. E era um filme, cara, que a Warner tava prometendo que era o melhor filme desde o Batman Cavaleiro das Trevas, né? Era assim que ele estava sendo divulgado, porque nós teremos Ben Affleck de volta como Batman, Michael Keaton de volta como Batman, uma conexão com a história do Man of Steel, a Supergirl aparecendo em live action pela primeira vez desde o filme que teve lá nos anos 80. Era muita coisa. O filme que ia mudar DC, que ia adaptar justamente o Flashpoint, essa história que trouxe o Barry Allen de volta para as mídias, mas o filme acaba que é um grande fracasso. Talvez o maior fracasso da história dos filmes de super-heróis da DC. Eu ia falar da história dos filmes de super-heróis como um todo, mas depois veio o The Marvels, que conseguiu superar o The Flash e ser um fracasso ainda maior. Até no fracasso a Marvel ganhou aí da DC, né? Mas o filme foi horrível, cara. Horrível com a crítica, horrível com os fãs, não atingiu as expectativas, né? Tanto em bilheteria como em crítica também, né? A crítica não gostou do filme porque realmente ele tem muitos pontos negativos, né? Apesar de não ser tão lixo quanto alguns que a Marvel fez, por exemplo, na minha opinião, The Flash não é pior do que o Thor, Amor e Trovão. Ele não é pior do que o Quantum Mania. Pra mim, o Quantum Mania é muito pior que o Flash. Mas o Flash, ele se torna muito ruim pelo potencial que ele tinha e pela desgraça que eles conseguiram fazer. Porque se você é roteirista, você tem um Flashpoint pra adaptar, como é que você faz um roteiro merda daquele? Se você é diretor e você tem o Flashpoint pra adaptar, você tem dois Batman. Se bem que o Ed Muschietti acerta nos momentos ali. O momento desde que começa a invasão do Zod, pra mim, no filme do Flash, até o momento que o outro Flash começa a voltar no tempo, quando o Batman do Michael Keaton morre ali, é legal. O Barry, depois quando ele vai recriar os poderes também, na caverna do Batman, com a Supergirl, ele se resgatando no Supergirl, acho que aquela parte ali é legal, apesar de ter uns efeitos meio merda. Mas antes daquilo é uma bosta, e depois daquilo é uma bosta também. Então, fazer o quê? E aí, cara, não tem o Flash Reverso, mano. Olha, imagina você adaptar o Flashpoint ser um Flash Reverso, velho. Quem teve essa ideia, mano? Entendeu? Então, já é um filme que tiveram muitos problemas de bastidores. Não é um filme tão bom assim. Ao contrário, é um filme medíocre pra ruim. E a série também ficou muito ruim. Então, o que aconteceu a partir desse momento? O Flash passou a significar pra Warner fracasso. Diferente do que era lá em 2014 e do que foi se tornando até 2020. Com aquele encontro dos Flashes, no qual o Flash vinha numa crescente. Também teve um momento, cara, que foi muito bom, que foi o lançamento do Liga da Justiça do Zack Snyder. Foi em 2021. Onde nessa versão do filme, que fez muito sucesso, ali no auge da pandemia, né? Foi o filme mais assistido do streaming no mundo. Inclusive, por conta daquele filme, o Zack Snyder foi ali a personalidade mais pesquisada de Hollywood
naquele ano. E o Flash tem uma participação incrível naquele filme, né? Eu não sei como que eles cortaram isso do filme de 2017, que é o Flash ter esse contato com a viagem no tempo, né? Essa conexão com o futuro que foi mostrado lá no Batman vs Superman. A cena final, cara, que o Flash volta no tempo ali pra salvar tudo. Inclusive, naquele filme, o Flash é o grande herói, né? Porque ele salva tudo quando ele corre além da velocidade da luz. E nós tivemos ali o maior feito de velocidade do Flash em live action. Então, esses anos ali, entre 2014 e 2021... foram uma crescente muito grande pro Flash nas mídias. Só que aí, a partir daí, em 2023 veio um declínio muito forte, que, juntando ali com a venda da Warner, né, e o cancelamento desse DCU e tudo mais, acabou que sinalizou para esses novos diretores da Warner que o Flash representa prejuízo. E hoje nós não temos aí nenhuma perspectiva de um projeto do Flash no horizonte, ninguém mais está falando do Flash, mas isso não apaga o potencial que esse personagem tem, tanto em ciência, em ação, histórias dramáticas, uma galeria de vilões gigantesca. Ele tem um universo próprio dele ali que é incrível, cara, com a força de aceleração, toda a história dos velocistas, a conexão que eles têm entre eles, são personagens muito bons, histórias muito boas que merecem ser adaptadas da forma certa. Mas depois dessa queda que o Flash teve a partir de 2013, eu acredito que assim como ele voltou depois de ter morrido em Crise nas Infinitas Terras, ele vai voltar. Vai aparecer alguém que vai saber fazer o Flash da forma certa. Eu tenho certeza que ele vai fazer sucesso assim como já fez. Porque cara, os anos 2010 foram anos onde tudo da DC praticamente deu errado. Nós temos o Batman ali, que é uma constante, mas o auge do Batman nos cinemas foi em 2008 com o Cavaleiro das Trevas. Também nos anos 90 na Batmania. O Superman tava embaixo. A Mulher Maravilha teve um filme que foi bem. A Liga da Justiça como um todo não funcionou. O Aquaman teve um filme, mas o Flash foi o herói da DC nos anos 2010. Isso nos quadrinhos, nas animações, nas séries, e poderia ter sido nos cinemas se não fosse mal feito do jeito que foi. Então o Flash tem potencial, tem história, e no momento que alguém souber fazer da forma certa, nós vamos ter, quem sabe, o melhor filme ou a melhor série da história das produções live action de super-heróis, porque o Flash tem esse potencial. Eu acredito, comenta aqui embaixo se você acredita também. O que você acha de tudo isso que aconteceu com o Flash ao longo dos anos, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui, um beijo e até a próxima.